Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a saúde muscular e o quanto isso interfere no nosso bem-estar como um todo. E também, hoje eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente do que eu normalmente vejo, que é para a saúde emocional, o quanto nosso equilíbrio emocional tá ligado à nossa musculatura. Por quê, gente? Bom, todo mundo sabe que músculo está associado à atividade física e à alimentação. Isso sem dúvidas, né? Inclusive, na visão da Ayurveda, né, demora aí uns 15 dias entre o alimento que a gente ingeriu chegar a virar uma fibra muscular, por exemplo, né? Então, existe essa relação que todo mundo conhece. Só que a saúde muscular envolve outros fatores. E isso também tem a ver com as emoções, e eu vou te explicar por que ao longo desse vídeo. E aí, gente, a saúde muscular também está envolvida com o envelhecimento, né? Porque o enrijecimento muscular que a gente tem está associado a isso também. Deixa eu ver o que mais. Flacidez muscular também tem a ver, não só a rigidez, né? Também tem o oposto. Algumas inflamações, como as tendinites, bursites, também tem a ver, né? E aí eu vou navegar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês para a gente entender um pouco mais sobre isso. Porque essa semana eu comentei, né, aqui nas redes sobre o uso do óleo de gergelim para bruxismo e que é uma rigidez muscular, né? Tem a ver com desequilíbrio de vata. E aí, enfim, conversando sobre isso, né, decorrente desse post, eu pensei em aprofundar um pouquinho e falar sobre a musculatura no geral. Esse Mansa Dhatu, né, que no Ayurveda é assim que a gente chama, esse tecido muscular. Então, decorrente dessas conversas e para aproveitar aí que tá fresquinho na cabeça de vocês o conteúdo sobre o uso do óleo de gergelim, né, prensado, frio natural, ele também pode ser útil para alguns tratamentos de rigidez muscular também, como eu vou falar ao longo desse vídeo. Então, se você se interessa por um envelhecimento saudável, pelo seu bem-estar, né, de fato, se sentir bem com o seu corpo, sem rigidez muscular, sem sentir aquela pressão aqui no fim do dia, sabe? De quem literalmente tá carregando muito peso nas costas, né? Às vezes emocional e às vezes realmente físico, né? E vamos falar mais sobre isso, então, nessa perspectiva um pouco mais diferente aí, que é com essa abordagem emocional. Então, vamos lá, né? Bom, metade do nosso peso, aproximadamente, são nossos músculos. Então, é uma parte muito importante, né, do nosso corpo. E as funções musculares também. Então, pensa, se eu tiver algum desequilíbrio muscular, eu posso afetar movimentos voluntários do meu corpo, que são esses movimentos que eu faço aí, de acordo com o meu sistema nervoso central, né, que é a minha musculatura esquelética. E tem a musculatura que é involuntária, então tem os músculos não estriados ou o estriado cardíaco, né? Que são os músculos envolvidos, por exemplo, no nosso sistema gastrointestinal, nos nossos órgãos reprodutores, no nosso coração. Então, a nossa respiração também tá aí, porque eu não preciso pensar, né, para respirar, eu não preciso pensar para o meu coração bater. E tudo isso é feito por tecido muscular. Então, veja só quantas funções importantes estão envolvidas na minha saúde muscular, né? No bom funcionamento do meu corpo e das minhas funções. As eliminações também, então, todas elas, né? São xixi, suor, as fezes, tudo isso tem a ver com musculatura também. Então, a saúde muscular, ela é extremamente importante. Além disso, a forma do nosso corpo tem a ver com os nossos músculos também e o suporte que a gente tem, porque são esses músculos que envolvem os nossos ossos, né? Que são, em conjunto, dão suporte para o nosso corpo ficar de pé, por exemplo, né? Para a gente conseguir se movimentar, né? Então, a saúde muscular, ela é extremamente importante.
Bom, gente, então eu falei um pouquinho desses movimentos todos, que é para vocês perceberem o quanto é crítico esse assunto e o quanto é legal a gente pensar um pouco mais sobre isso. Então, num conceito do Ayurveda, falando de emoções, o que está associado, né, com a nossa musculatura? A sensação de poder, de ambição, de coragem, né? Tem a ver também com uma musculatura saudável ter essa sensação. Inclusive, quando a gente começa a ir para academia, a gente começa a perceber isso, né? Essa autoconfiança, às vezes nem tem resultado ainda, e a gente já se sente um pouco diferente, né? Tá ali um pouco mais confortável consigo mesmo, um pouco mais confiante, né? Se sentindo um pouco mais forte. E tem total relação, viu, gente? Eu, de fato, acredito que uma coisa puxa a outra. Então, quando a pessoa se sente muito bem, ela quer fazer uma atividade física, quer ter um corpo bonito também, mas além de tudo saudável, porque é um conjunto, né? Então, corpo, mente e emoções, eles são muito alinhados. Quando eu entro nesse alinhamento, eu consigo que uma coisa leve a outra. O bem-estar emocional vai me levar a um bem-estar físico, porque eu vou sentir o desejo, né? De fazer essas atividades que me trazem, né? Que reforçam esse sentimento de bem-estar, de poder, de ambição, de confiança, né? Por outro lado, uma saúde muscular comprometida pode trazer algumas emoções do tipo falta de confiança, indecisão, a pessoa não fica muito determinada, sabe? Quando ela não consegue de fato estabelecer um foco e gente, não é só saúde muscular que causam essas emoções, tá? Eu tô falando aqui o que tem a ver, de acordo com a Ayurveda, mas a gente sabe que tem outros fatores que podem contribuir. Mas pensa aí que é uma via de mão dupla, então pensa bem. Se eu já tô sentindo essas coisas por outros motivos, se eu cuidar da minha saúde muscular, pode ficar mais fácil de lidar com essa questão, né? Por que não? Então, fica aí essa mão dupla para você saber que tem mais uma ferramenta para o seu bem-estar emocional, cuidar da saúde muscular, né? Bom, então, como eu falei, esse sentimento também de responsabilidade, que eu comentei, né, no começo do vídeo, mas talvez não tão claro, tem a ver com a musculatura também. Principalmente a região aqui do trapézio, né? Que é quando a pessoa sente que tá carregando o mundo nas costas, ela deixa isso aqui tenso, né? Ou até enfrentando algum problema, a gente deixa assim. E isso tem tudo a ver com tensão. Literalmente, tem esse nome, porque é uma tensão emocional que gera tensão muscular, que vai gerar essa rigidez, né? Então tem tudo a ver nosso equilíbrio emocional com a saúde da nossa musculatura, né? E aí, gente, quando eu tenho emoções não digeridas, né? Que a gente já falou de digestão pra caramba aqui, e a gente tem aí tudo que a gente recebe dos 5 sentidos que precisa ser assimilado, né? Se transforma em inteligência, em consciência. E quando eu não faço a assimilação adequada de algumas emoções, ou tem a repressão de algumas emoções, por exemplo, ou até o estresse. O estresse também é um negócio que, né, é uma sensação de ser atacado, é aquele ambiente de luta ou fuga. Isso que é o estresse, mas não no nível físico, né? Aí é no nível mais emocional. Então, essa situação, tanto de emoções reprimidas ou emoções que não estão muito bem assimiladas, junto com o estresse, ou enfim, ambos aí, vão causar um acúmulo nas junções neuromusculares que vão gerar rigidez muscular. Então, tem tudo a ver essa nossa rigidez. E a rigidez, gente, ela é um estado de alerta, para você se manter alerta e acordado. Esse que é a função. Imagina o seu corpo o dia inteiro no estado de alerta. Quantas substâncias de estresse você não está produzindo no seu corpo? Pensa aí, gente. E fazendo uma analogia aqui para esclarecer, quando a gente faz qualquer movimento muscular mesmo, de academia, vamos pensar em academia, a gente tem o estímulo
tá lá fazendo movimento, pegando peso, por exemplo, e entre esses estímulos a gente não tem o relaxamento. Para a gente ter saúde, a gente, claro, precisa sair da nossa zona de conforto, mas a gente também precisa relaxar. Porque se a gente ficar só na tensão, o desgaste é tão grande que vai causar um prejuízo enorme, enorme, gente. Então, esse estado de rigidez muscular provocado aí pelo estresse ou por essas emoções não assimiladas, não digeridas, ele vai me causar uma rigidez excessiva que vai me causar, por exemplo, rugas, né? Marcas de envelhecimento. Tanto que é muito aí sabido que estresse, por exemplo, acelera o envelhecimento, causa mais cabelo branco, tem tudo a ver com isso, né? E a nossa saúde muscular também. Então, tudo isso, né, que não tá, essas emoções ou esse estresse que formam acúmulos aí nas minhas junções neuromusculares e causam essa tensão, essa rigidez, são prejudiciais se eu não tiver momentos de relaxamento, se eu não tiver aí momentos onde eu consigo equilibrar essas forças. E aí, gente, o que vocês pensam quando fala de relaxamento? Né? Nessa ideia aí, pensando em músculo, como que você faz para o seu músculo, né, relaxar? Eu não sei vocês, mas quando eu já tive em situação de academia, por exemplo, quando o músculo ele tá fritando, você não tá aguentando mais, você não dá uns tapinhas, assim, tipo uma massageada. Ou nas pausas, né, entre os exercícios, você aperta assim e fala, ai. Eu já fiz isso, ou faço isso, né, até inconsciente. Porque essa massagem, ela é relaxante, sim, muscular, né? A automassagem é super benéfica. E aí entra o óleo de gergelim que eu comentei com vocês, que é uma das formas, né, da gente trazer esse relaxamento. Mas aí, o óleo, especificamente falando, de gergelim para essa questão muscular é até utilizado aí em Panchakarma, mas depende muito de como está a distribuição dos doshas no seu corpo, tanto, né, a sua constituição corporal, quanto o seu momento atual de equilíbrio de doshas é importante, porque um óleo de gergelim, ele é pesado, ele é quente, eu preciso de um Agni adequado para conseguir digerir isso, mesmo que eu esteja passando na pele, tá, gente? Se eu tô falando aqui que até emoção eu tenho que digerir, imagina um negócio que eu passo em mim. Isso também é assimilado, é processado pelo meu corpo. Então, eu preciso aí de uma capacidade de processar tudo isso antes de usar um óleo de gergelim. Mas se eu tiver com o meu acne bom, sem sinal de ama, sem sinal de toxina, que tem outros vídeos aí explicando um pouco mais, né, sobre isso. Mas quando eu não tenho esse sinal de toxina, por exemplo, eu posso utilizar o óleo de gergelim. Tanto que uma das práticas que ajudam muito, assim, equilíbrio e relaxamento, quando tem esse estado, assim, muito intenso de rigidez muscular, é o Abhyanga, que é essa massagem com óleo morno aí, que pode ser feita tanto por um terapeuta mesmo ayurvédico, porque tem uma técnica, né, nessa massagem, que é maravilhosa também, além do efeito terapêutico, tem esse prazer, né, essa sensação prazerosa também. Mas você pode fazer no seu banho aí, né? Você pode passar um pouquinho de óleo nas mãos, aquece ele na mão mesmo, ou faz um banho-maria ali para o óleo ficar morninho, porque esse morninho ajuda no relaxamento, e passar aí no seu corpo, massagear, se você conseguir até no seu couro cabeludo. Chama até Shiro Abhyanga quando a gente passa nessa região, né, da cabeça. É bem relaxante. Parênteses aí. Tem uma frequência adequada, você não vai fazer isso todo dia. Se você fizer isso todo dia, vai inclusive entupir teu ralo, tem que ter uns cuidados. Então não sai fazendo, tá? Qualquer dúvida, vamos conversando aqui. Não sai fazendo assim de supetão, porque essa informação que eu tô dando aqui pra vocês é para conhecimento, é para você saber. Não é para você sair aplicando, não. Se for para aplicar, vamos conversar antes, tá bom? Estamos combinados? Então, tem essa massagem aí como
uma fonte mesmo de relaxamento que é bem interessante, né? Mas isso não é a única. Tem também, na Ayurveda, a gente chama de pontos Marma, né? Que é estimular alguns lugares específicos ou estratégicos do nosso corpo, que é fazer uma pressão mesmo ali por um tempo. E isso vai fazer um estímulo numa outra área do meu corpo, por exemplo, né? Então, tem algumas técnicas, inclusive da medicina chinesa, que tratam um pouco isso. É um raciocínio semelhante aí ao da acupuntura, mas não é a mesma coisa, né? A acupuntura é mais aí também oriental, mas não tanto do Ayurveda, né? No Ayurveda a gente tem os pontos Marma e durante a massagem a gente vai estimulando, né, o nosso corpo. Tanto que na massagem, quando a gente está tenso aqui, se você for pressionando, você vai achando os nozinhos, né? Que são os pontos de maior tensão, que ficam tipo nozinhos mesmo que a gente sente. E aí você vai estimulando ali com um pouco mais de força para ir liberando, para ir relaxando. E se você fizer isso com olhinho morno, maravilhoso. Se uma outra pessoa, um terapeuta Ayurveda, por exemplo, fizer isso para você, sensacional, né? Mas, claro, tem que ter aí uma consulta, uma indicação, né? Não, mais uma vez, não sai fazendo, porque se você tiver ama ou não tiver um poder digestivo muito bom, isso vai mais te prejudicar do que te ajudar. E como eu falei, tem outras alternativas, que é a meditação. Vocês já devem ter ouvido falar, claro, né, sobre isso, mas a gente diz que essa rigidez muscular ela também tem a ver com uma falta de percepção, falta de consciência mesmo. Nossa, deu uma enroscada aqui. Falta de consciência corporal. Então, quando eu tô assim, tensa, trabalhando, fazendo alguma coisa, é porque eu não tô percebendo. Porque quando eu percebo, eu relaxo, né? Porque é desconfortável ficar rígido, ficar tenso. E o bruxismo, que é uma rigidez também, você fica ou apertando ou mordendo, né? É super desconfortável, mas você faz isso sem perceber, sem ter consciência. É literalmente uma falta de consciência que a gente tem corporal. Então, a meditação ela tem muitos objetivos, mas ela também auxilia pra caramba nessa consciência corporal aí e é também um exercício de relaxamento mental e físico, né? Afinal de contas, ninguém consegue meditar se tiver uma região do seu corpo chamando muito a sua atenção, né? Muito tensa. Então, a meditação ela é maravilhosa. E quando a gente fala de meditação, tem vários tipos, né, gente, de meditações disponíveis, técnicas, enfim. Então, eu não sei se vocês já têm técnicas ou não, me conta aqui se você já sabe meditar, se você já medita, se você usa uma técnica de meditação que auxilia nesse relaxamento, né? Mas para a gente conseguir expandir os estados da mente, a gente tem que primeiro conseguir vencer as barreiras do nosso corpo. Então, a meditação ela é ótima como esse exercício de ter essa consciência corporal para conseguir chegar no estado mental e além, né? Passar para esse exercício mental que ela tem um grande potencial também. E isso são só alguns dos benefícios, né, da meditação. Tem outros também, né? E aí, gente, eu queria também comentar com vocês que além da meditação, que tem diversas técnicas, enfim, precisa conhecer. E para quem nunca meditou, tem uma ordem também. Tem como começar por uma técnica e ir evoluindo também, tá? É bem interessante. E eu recomendo muito porque o benefício da saúde muscular é o que a gente está falando hoje, é o nosso foco aqui, mas tem muitos outros quando a gente fala de meditação. E é bastante benefício que vale a pena se aprofundar na técnica, tá? E como eu falei, se a gente falar só de saúde muscular, já ajuda pra caramba, mas também vai te ajudar a ter um envelhecimento, né? Melhor, enfim, uma condição melhor, porque também ajuda muito no manejo do estresse. Então, se a causa raiz da rigidez muscular, como a gente falou anteriormente,
é uma emoção não trabalhada, não assimilada ou reprimida, enfim, ou estresse, a gente tem a meditação como uma ótima ferramenta para lidar com tudo isso, para não ter o acúmulo ali nas nossas junções neuromusculares e aí provocar essa rigidez, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa aí. E essas emoções como medo, ansiedade, pesar, tristeza, raiva, tudo isso causa esse bloqueio muscular, né? Neuromuscular aí que a gente falou. Então, qualquer uma dessas emoções, gente, que todo mundo sente, é super normal, mas a gente precisa lidar com elas. O segredo, né? O caminho é a gente processar tudo isso, é a gente encarar isso tudo de frente e se sentir forte para isso é muito importante, porque senão a gente assusta e não aguenta e cai nas reclamações e enfim. E aí a gente não vai para um lugar de maior crescimento, né? A gente fica aí nesse mesmo buraco dessas situações que nos puxam para baixo. Então, mais uma vez, é uma via de mão dupla. Se a gente pensar também em cuidar da nossa musculatura de uma forma física, através de um cuidado com a nossa alimentação, de uma ingestão adequada de proteínas, de uma atividade física que causa um estímulo para esses músculos crescerem e se desenvolverem, né? Isso também ajuda a gente a trabalhar as emoções, porque tá tudo interligado, né? E aí, fazendo um parêntese muito importante, após os 30 anos, a gente começa a perder massa muscular. Então, se você já não tem, imagina, você precisa de uma reserva, porque você vai perder. Então, você precisa construir, porque essa perda, ela é natural, principalmente para as mulheres, tá? Inclusive, aconteceu comigo, tá? De ter alguns conhecidos médicos. Eu sempre fui bem magra, assim, né? Um vata, gente, que eu nem te conto. E aí eu já ouvi isso de pessoas falando: olha, você precisa cuidar da sua saúde muscular, porque senão você não vai ter força, você não vai conseguir se mexer direito, seus movimentos vão ficar limitados. E foi assim, só assim, que eu considerei de fato fazer musculação. E aí, depois de um tempão, você vê os resultados, tanto físicos quanto emocionais, e eu, pelo menos, gente, gostei muito. E agora que eu tô aqui morando no meio do mato, né? Eu não tenho uma academia assim tão perto, que funciona nos horários que funcionam pra mim também, etc. Mas eu faço em casa mesmo, né? Claro que eu tive uma orientação profissional pra isso, né? Não saio fazendo assim sem conhecimento, mas eu mantenho esse trabalho no meu corpo, porque também a energia não fica estagnada, ela circula. E é um momento onde, de fato, a gente quer se superar, porque a gente vai ali aumentando carga, etc. E eu tive uma mestra uma mestre, né, acho que fala, que ela fala até que uma das formas que a gente aqui no Ocidente tem de meditar, de transcender os nossos limites, é o esporte, né, aqui. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está numa atividade física, a gente acha, ah, eu não consigo, não consigo, não consigo. Mas esse é só o limite da nossa mente, não é de fato o limite do nosso corpo, sabe? Porque às vezes, quando a gente tá lá sofrendo na academia e fala, ai, só mais um, só mais um, só mais um, a gente consegue mais um, concorda? Então, a nossa mente limita pra caramba o nosso físico também. Então, quando a gente está constantemente trabalhando o nosso físico e consegue evoluir, consegue crescer, a gente também traz isso para as nossas experiências internas, psicológicas mesmo, mentais, etc., e ganha mais força. Então, ter uma atividade física poxa, eu diria que é essencial. Eu falo isso como pilar, né, da saúde. Mas para a saúde muscular também é muito interessante, né? E, mais uma vez, tocando naquele mesmo ponto de sempre, a qualidade daquilo que a gente come, né? Hoje em dia é muito comum a gente ir para os suplementos vitamínicos ou para os suplementos alimentares, comprar a proteína ali para fazer um shake, um negócio.
e não obter isso direto da alimentação, né? Como pessoa aí da área da saúde, farmacêutica, terapeuta Ayurveda, tem uma coisa para te dizer. A alimentação, acima de tudo, ela é segura. Então, eu não vou ter, por exemplo, uma hipervitaminose ou comprometer o meu rim ou o meu fígado aí com uma ingestão muito alta de proteína. Ou uma urina muito cara porque eu tô tomando suplementos e não tô usando tudo isso, tô eliminando, né? Tô consumindo mais do que eu preciso, então tô eliminando esse excesso. Você dificilmente vai ter isso acontecendo quando isso é direto pela alimentação. Eu diria que, assim, eu nunca vi um caso acontecer, ou relatos, né, de outros profissionais aí da saúde com quem eu converso, ou até as matérias que eu leio, os artigos que eu leio. Então, a alimentação, ela é segura. Não que eu seja contra os suplementos, não, eu também tomo quando eu preciso, principalmente porque a minha ingestão de produtos de origem animal é muito baixa, então eu suplemento também, mas tem que fazer isso com muita cautela e conhecendo muito bem o seu corpo, as suas necessidades, o quanto você consome por dia, o quanto de energia você gasta para saber o quanto você tem que complementar, sabe? E para isso ter uma ajuda profissional, ter uma avaliação mais profunda é essencial, tá? Então, eu sei que tem uma moda aí de usar vários suplementos, agora é a moda da creatina, né, para crescimento muscular. Enfim, mas a gente precisa ter cautela, e eu queria trazer esse ponto aqui para vocês, tá? E aí, gente, eu também queria trazer uma outra perspectiva aqui, que existem uma infinidade de doenças musculares e elas também estão associadas aos doshas, né? Então, por exemplo, tem alguns desequilíbrios, vamos dizer assim, que estão mais ligados a kapha, outros a pitta, outros a vata. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque eu falo bastante, né, dos doshas e fica mais fácil vocês entenderem o quanto a sua constituição corporal, sua prakriti e a sua vrikriti, que é como você tá agora, vamos dizer assim, influenciam até pro tipo de patologia, de desequilíbrio que você vai ter, né? Então, por exemplo, se eu sinto dor, fadiga muscular, tremor muscular, emaciação, né, que é perda mesmo de tecido, sabe? Emagrecer demais, falta de coordenação motora, tudo isso está mais relacionado à vata, né? Agora, pita tá ligado a bursite, tendinite, por exemplo, leucemia mieloide também, abscessos, tá mais ligado à pita, né? Falando aí também do tecido muscular mansadato, né? E a cafa tem os miomas ou a hipotonia, né, muscular também, sabe? Essa falta de força mesmo muscular. Então, todo mundo pode ter um problema muscular, mas até a questão que você tem dá uma pista aí de qual que é o dosha para tratar. E aí o tratamento falando de Ayurveda, lidar com esse dosha. Então, se é uma questão aí que tá mais ligado à inflamação, a pita, como por exemplo tendinite, vamos tratar pita. Se é uma condição mais associada a fadiga e tremor, vamos tratar vata. Então, a gente tem aí pistas de como lidar com isso. E o desequilíbrio, ele começa bem pequenininho e ele vai evoluindo quando eu continuo me expondo àquilo, né, que não tá me fazendo bem, sem lidar com isso, sem cuidar do meu tecido, né? Então, vou só aumentando a proporção e aí, nos estágios de evolução, ele vai se acumulando ali até causar um prejuízo. Como eu falei nesse caso aqui, nas junções neuromusculares aí que a gente tem no corpo, tá? Então, eu vou tentar trazer essa relação para vocês entre os doshas e os desequilíbrios que eu tenho, para ficar mais fácil de vocês perceberem que às vezes coisas simples que eu faço no dia a dia, que eu já associei ali, que é para vata, pode funcionar em vários aspectos da minha saúde, né? E, poxa, isso traz uma autonomia muito grande, né? De você poder fazer escolhas melhores no seu dia a dia. Esse é o grande objetivo, tá?
E eu espero, então, que você tenha conseguido entender um pouco mais aí do quanto a sua saúde muscular é importante, quanto a sua saúde emocional influencia no seu físico. Nesse caso, hoje a gente está falando aqui de musculatura, né? E como você pode já começar a cuidar aí mais da sua saúde, tá? Se tiver alguma dúvida, pergunta, alguma coisa que não ficou muito clara, só deixar aqui para mim nos comentários e a gente vai conversando. E também fica uma fonte aí de outras coisas que vocês querem e têm interesse de ouvir também, né? Eu resolvi falar aqui de musculatura exatamente por perceber um interesse nesse assunto quando eu citei lá o óleo de gergelim, que é um dos óleos aí mais utilizados no Ayurveda, né? Que eu também uso bastante, até pelo meu vata aqui, que aumenta com facilidade, né? Então é isso, gente. Fico aqui à disposição de vocês, agradeço por quem tá aqui presente, viu esse vídeo até o final. Se você achar que pode ser útil para alguém, encaminha também. E isso aqui é uma troca. Para funcionar legal, eu preciso saber o que está acontecendo aí do outro lado. Então, vamos conversar cada vez mais, né? Vai me contando aqui o que você achou desse conteúdo, se você já percebeu alguma coisa dessas que eu comentei aqui em você, que está mais associada ao dosha e etc, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo conteúdo. Espero que seja útil, tá? Tchau, tchau. Até mais.